encontramos em sono na presença do Senhor Jesus. Muitas das vezes nós nos encontramos dormindo na presença do Senhor Jesus, para algo que o Senhor quer fazer na nossa vida, para algo que o Senhor quer fazer na vida de outros, através de mim e através de você. E a Bíblia ainda diz mais, ali desperta de um sono da morte. Talvez ali o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo de Deus, poderia estar falando de uma morte espiritual e não somente a morte carnal, a morte física. E muito pior, a Bíblia diz, é a morte espiritual. Irmãos, a Bíblia diz que aquela pessoa que dorme, aquela pessoa que se encontra neste sono, ela deixa passar muitas coisas e oportunidades boas na vida dela. E esta noite aqui eu quero mostrar para vocês que o Senhor, Ele quer nos despertar deste sono e quer fazer de nós profetas da sua palavra, quer fazer de nós pessoas que se põem de pé e que batem no peito com a coragem que o Espírito Santo te dá, e diz assim: eu vou marchar diante de todos os obstáculos, eu vou marchar para a vitória que o Senhor Jesus põe na minha frente e na minha vida, porque eu creio nesta palavra e tenho a certeza que o Senhor tem algo importante para mim, para a minha família, e o reino dos céus, cuja qual foi ocupado um dia por aquele que hoje tenta contra a minha vida, é para mim, é para a minha família, e é lá juntamente com o Senhor Jesus que eu irei habitar no nome santo do Senhor Jesus. Irmãos, eu quero aqui esta noite usar um versículo, eu quero aqui usar esta noite um profeta chamado Jonas. Um profeta que eu creio que aqui muitos já ouviram falar deste profeta, muitos até escutaram a mensagem através do profeta Jonas. Mas eu quero aqui mostrar o homem que Jonas fora diante de Deus. O homem que era profeta escolhido por Deus. O homem que foi chamado para a obra do Senhor, assim como eu e você. Mas que por algum instante da vida dele, ele veio entrar num sono espiritual. Por um instante na vida dele, ele veio a negar o chamado que Deus tinha para a vida dele. Como muitos hoje em dia negam o chamado que Deus tem. Muitos até mesmo, irmãos, Deus tem chamado para fazer coisas grandes. Muitas pessoas hoje em dia Deus tem levantado para ser atalaias de fogo na presença do Senhor Jesus, mas estão dormindo espiritualmente, estão se encontrando neste sono onde cuja qual o Senhor quer te despertar, neste sono onde cuja qual o Senhor quer te levantar e quer fazer esta obra através de você, através da sua mão. Muitas das vezes, irmão, nós pensamos e esperamos algo do Senhor Jesus, mas eu quero te dizer que talvez chegou o momento de você não apenas esperar, mas o momento de você se colocar de pé e começar a marchar diante da sua vitória, começar a marchar em busca da tua bênção, em busca daqueles que se encontram desarraigados na presença do Senhor Jesus. A Bíblia nos ensina algo através de 4 capítulos que foram deixados por Deus do profeta Jonas. O significado do nome Jonas, se traduzirmos para o hebraico, significa pombo. Talvez um homem que voava nas asas do Espírito Santo. Talvez um homem que voava na liberdade do seu Deus. Talvez um homem que fazia grandes obras na vida na presença de Deus. Talvez um homem que voava com as asas que o Espírito Santo dá a ele. Aonde ele fora, talvez ali algo acontecia porque Deus era com ele. Mas em um certo dia da vida dele, meus queridos e amados irmãos, o Senhor o chama para uma obra, a Bíblia diz. O Senhor chama o profeta Jonas para ir profetizar em um povo chamado o povo da Assíria. A Bíblia diz que Jonas foi chamado para ir até a Síria, até aquele povo, ali profetizar algo que Deus mandara que ele falasse. Mas a Bíblia também nos diz que este
se nega a fazer aquilo que o Senhor chamou ele a fazer. Para muitos que não sabem, irmãos, quando nós nos negamos a fazer algo, quando nós nos negamos a fazer aquilo que Deus nos chama, Ele começa a nos corrigir de alguma forma. Ele começa a deixar acontecer circunstâncias na nossa vida, para que nós passássemos a entender qual é a vontade do Senhor para nós. Na minha vida foi assim, eu fui chamado para a obra do Senhor, e eu me esqueci do chamado de Deus. Eu comecei a me desviar para um outro lado, e fora necessário que o grande peixe me engolisse, e eu passasse 3 anos dentro daquele local, para que no momento que eu saísse dali, eu batesse em meu peito e dissesse assim: eu não vou com a minha força, mas de hoje em diante eu vou com a força do Deus que habita na minha vida, fazer aquilo para o qual Ele me chamou. E eu tenho certeza que você também, meu querido e amado irmão, não se encontra na presença de Deus por acaso, não. Eu tenho certeza que você não se encontra aqui por acaso, porque Deus não chama ninguém por acaso. Deus tem um plano e um propósito para a tua vida, mas basta que você descubra qual é este plano e propósito de Deus na sua vida. Quantos aqui já foram chamados para a obra do Senhor? Quantos aqui já foram chamados para fazer a obra do Senhor? Eu creio que aqui no nosso meio existem varões que um dia alguém levantou o dedo e profetizou na sua vida que você seria usado pelo Senhor. Mas até agora talvez você tenha orado e tenha pedido e tenha até mesmo questionado a Deus, dizendo assim: o Senhor disse através de um profeta, através de uma atalaia, através de um vaso, que eu seria usado nas tuas mãos, mas até agora eu não tenho visto nada. Mas eu quero te dizer que Deus, Ele chama assim, irmãos, mas existe um tempo para que as coisas aconteçam. Existe um tempo para que as coisas na nossa vida comecem a acontecer. Eu tenho certeza que o nosso pastor e a nossa pastora aqui, quando profetizaram na vida deles que eles iriam comandar o rebanho, que eles iriam ser os comandantes de ovelhas, teriam uma igreja. Talvez eles até pensaram: opa, será que vai ser amanhã ou vai ser depois da manhã? Mas eu tenho certeza que foi necessário um tempo na vida deles para que isso acontecesse, porque é necessário que o homem seja preparado por Deus. Mas para você ser preparado, meu irmão, você não pode cochilar, você não pode dormir. Para você ser preparado por Deus, você não pode se aquietar no lugar e pronto, acabou. Você tem que começar a deixar que o Espírito Santo de Deus te prepare. Você tem que começar a estudar a palavra de Deus. Você tem que começar a buscar as coisas que o Senhor nos oferece para ser preparados. Eu sempre tenho o costume de dizer que o homem que é preparado é muito mais difícil dele ser derrotado. Se nós pararmos para pensar